E aí, seus boca de sandália, tudo certo? Bora na atividade, professor Flamiciano de Geografia na área. Estamos aí para gravar um vídeo muito especial, um vídeo muito importante, um vídeo muito gostosinho, delicinha, que é um vídeo sobre regionalização do Brasil. Regionalizar, o que significa regionalizar? Ora, regionalizar significa dividir um lugar em regiões, ok? Então você pega o território brasileiro e divide em regiões, certo? Isso é regionalizar. Só do Brasil, professor? Não, você pode regionalizar qualquer lugar. Você pode regionalizar um país inteiro, como é o caso do Brasil. Você pode regionalizar um estado. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, Santa Catarina, divisão regional. Existe uma divisão regional para o estado de Santa Catarina, por exemplo. Quer ver? Olha só. Aí, ó. Divisão regional do estado de Santa Catarina, certo? Tem outras divisões diferentes? Tem outras divisões diferentes, ó, micro-regiões, né? Pega as regiões e divide em regiãozinha menor. É isso aí, você pegar um espaço e dividir em regiões. Agora, por que diabos você faria isso? Para que dividir um espaço em regiões e outra? Como fazer isso? Para você regionalizar, você precisa dividir o espaço em regiões de acordo com um critério. Você precisa escolher um critério. Eu vou dividir de acordo com o quê? Se o critério for um, a divisão vai ser uma. Se o critério for outro, a divisão vai ser outra. Quer dizer, de acordo com o critério que você usa, você pode pegar o mesmo espaço e dividir de maneiras diferentes. Mas como assim critério, professor? Cara, qualquer coisa. Você pode dividir um país em regiões, por exemplo, de acordo com o clima. Ah, a região onde é mais quente, a região onde é mais frio, de acordo com chuvas, a região onde chove mais, onde chove menos, de acordo com economia, a região onde tem mais indústria, a região onde tem mais agricultura. Mudou o critério, vai mudar as regiões. Mas é isso. Regionalizar significa subdividir um espaço geográfico, agrupando ele de acordo com as semelhanças internas de cada área, ou seja, de acordo com características em comum, a partir de um critério. O Brasil é dividido em regiões desde a década de 40. E adivinha quem é que faz essa divisão? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Então, lá em 1941, ele fez uma divisão regional para o Brasil, ó. Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul. 45 fez outra, 69 fez outra, e 88 fez uma que pegou, né? Que é essa daqui, ó, que é a que todo mundo conhece, certo? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Beleza, professor. Dividiu em região. Joia. Mas qual critério eles usaram para fazer essa divisão regional? Ora, o critério do IBGE foi um critério bastante simples. Eles dividiram o Brasil em regiões fazendo de acordo com uma organização político-administrativa. Em outras palavras, eles dividiram o Brasil em regiões para ficar mais fácil de você administrar o Brasil politicamente. Como assim? Como as regiões elas têm determinadas características em comum, de história, de economia, um pouquinho de tudo, né? Porque eles pegaram esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço, querendo ou não, elas têm umas coisas em comum, os estados têm coisas em comum. E aí tá lá o governante, o presidente, ele quer fazer uma política para educação, para saúde, para habitação, para qualquer coisa. Aí ele pode olhar e falar, não, esse problema aqui na região sul é muito grave, mas na região nordeste é de boa. Aí ele pode fazer essa política só para a região sul. Ah, não, estamos com problema de distribuição de água. Exemplo. Ah, no centro-oeste está muito ruim, mas no norte está ótimo. Ah, não, então a gente pode fazer só no centro-oeste. Quer dizer, fica mais fácil de você administrar politicamente o território se você dividir ele em pedaços, ainda mais um território tão grande quanto o do Brasil. Então, o critério da divisão do IBGE foi um critério político-administrativo. Quais são as regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Olha que bonitinho, olha aqui, vou dar uma atualizada, olha só, animação, ó, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Muito bonitinho, show de bola, ó, todos os estados, ó, região Sul tem 3 estados, aqui tem 4, aqui tem 3 estados e mais o Distrito Federal, aqui também tem um monte, aqui tem um monte, aqui tem 3, 6, 7, aqui tem 3, 6, 7, 8, 9 estados. E beleza. Essa é a divisão regional do IBGE. É a divisão oficial do Brasil. Quando você assistir no jornal e o cara fala, região nordeste do Brasil, tá falando dessa região aqui. Joia.
Só que tem outra divisão que também é conhecida, assim, não é muito conhecida no Brasil, né? Não é a oficial, mas é a segunda mais conhecida, né? Digamos assim. É um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, não sei se é assim que se pronuncia, mas em 1967 ele propôs uma divisão regional diferente para o Brasil. Em vez de dividir em 5 regiões, ele dividiu em 3. Por que que mudou? Porque mudou o critério. Qual critério o Pedro Pinchas Geiger utilizou para fazer a divisão regional dele? Critérios históricos e socioeconômicos. De acordo com as características históricas e socioeconômicas do local, ele encaixava ela numa região, certo? Então, ele analisava a história daquele espaço, daquelas cidades, daquele estado, e ele analisava a economia e a sociedade, a forma como a sociedade funcionava nesse lugar, e as atividades econômicas. E aí ele dividiu em regiões, certo? Dividiu só em 3. Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Então, esses estados aqui têm características históricas e socioeconômicas em comum, esse daqui e esse daqui. Essa é a divisão que a gente chama de regiões geoeconômicas. É a divisão do Pedro Pinchas Geiger, lá da década de 60. Joia, tudo certo. 3 regiões apenas. O que tem de mais doido aqui? Aqui tem só umas características, né? A quantidade de habitantes, ó. A região Nordeste tem 27,8% da população brasileira. A região Norte tem 9% e o Centro-Sul está com 63,2% da população brasileira. Só corrigindo, eu chamei de Norte, tá? Por força do hábito, eu confundi com essa daqui. Mas na divisão do Pedro Pinchas Geiger é a Amazônia, ele chama de Amazônia. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, né? Beleza. Agora olha uma comparação do IBGE e do Pedro. IBGE, Pedro. Divisão regional do IBGE, geoeconômica. A principal diferença entre as duas, tipo, além de ser 5 regiões aqui e 3 aqui, é que o Pedro, ele dividiu alguns estados em 2 regiões diferentes. Por exemplo, ele pegou o Maranhão aqui, ó, que aqui tá todinho no Nordeste, e aqui ele deixou um pedacinho do Maranhão, ó, no Nordeste, e um pedacinho na Amazônia, ok? O Tocantins, ó, ele deixou a pontinha de baixo do Tocantins pro Centro-Sul. O Mato Grosso, olha, deixou a pontinha de baixo do Mato Grosso pro Centro-Sul. Minas Gerais, ele deixou a pontinha de cima pro Nordeste. Por que ele fez isso? Ora, o norte aqui de Minas Gerais é mais parecido com esses estados do que com esses, historicamente falando e socioeconomicamente falando. Então ele fica junto com essa galera aqui. Já o resto de Minas Gerais é parecido com essa galera toda aqui. Esse lado do Maranhão é mais parecido historicamente, socialmente, economicamente com esse resto aqui da Amazônia. Já esse pedacinho é mais parecido com esse daqui. Então, a divisão do IBGE respeita os limites dos estados. A divisão do Pedro Pinchas Geiger, a divisão geoeconômica, não respeita os limites dos estados. Divide estados em 2 regiões diferentes. Joia? É isso. Regionalizar é dividir o espaço de acordo com um critério, com características em comum. Essa é a divisão regional do IBGE, a oficial do Brasil, baseada em critérios políticos, administrativos, para administrar melhor o território. E essa é a divisão do Pedro Pinchas Geiger, as regiões geoeconômicas do Brasil, onde o critério é histórico e socioeconômico. E ele dividiu em 3 regiões. Joia? Show de bola? É nóis. Um abraço então e até a próxima.